Agora que você já identificou o seu modelo financeiro, já está trabalhando nas mudanças necessárias para construir a sua mentalidade financeira de prosperidade e abundância, a gente vai começar aqui na segunda aula, que é uma parte mais prática, mão na massa, que é a parte da organização financeira. Então, depois da mudança de mentalidade, a organização é essa chave poderosa para você construir os resultados que você tanto deseja. Assim como quando você entra numa casa bagunçada e as coisas estão fora do lugar e você fica com aquele sentimento de tristeza, você não sabe exatamente o que é que está acontecendo ali dentro, isso também acontece na sua vida financeira. Quando a sua vida financeira está desorganizada, bagunçada, você não sabe exatamente o que é que está acontecendo com o seu dinheiro. Você não sabe, por exemplo, quanto você ganha, nem sabe quanto você gasta ou como você gasta o seu dinheiro. Então, uma vida financeira bagunçada vai fazer você fazer pagamentos em duplicidade, que vai te gerar juros e multas, vai fazer você deixar de pagar alguma conta. Uma vida financeira desorganizada vai fazer com que você não saiba qual será a próxima fatura do cartão de crédito ou quanto será essa fatura. Você vai fazer compras sem saber se realmente aquele valor cabe dentro do seu orçamento financeiro, porque você não sabe de verdade quais são os seus números. Então, quando você tem ali o seu guarda-roupa, por exemplo, e ele está super bagunçado, o que é que acontece? Tem roupa suja misturada com roupa limpa. Você pode ir comprar roupa nova e muitas vezes comprar uma peça que já existe ali dentro do guarda-roupa. Tá tudo bagunçado, tá tudo desorganizado. Supondo que você tem esse guarda-roupa, o que é que você vai fazer ali no movimento de organização? Você vai tirar tudo de dentro ali daquele guarda-roupa e vai limpá-lo, e depois você vai fazer o quê? Começar a selecionar. Essas peças aqui eu não quero mais, não dão mais para mim, elas servem para doação, vou separar. Essas outras peças não servem nem para doação, então eu não vou descartar. Essas outras eu quero continuem na minha vida, elas permanecem. Aí você vai separar, aqui vão ficar vestidos, aqui vão ficar camisas, e você vai começar a organizar. Então você seleciona e depois você começa a organizar, para que quando você for procurar uma roupa, você vai saber exatamente onde ela se encontra, se você tem, se você não tem. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, dentro das nossas finanças. A gente vai começar a limpar a nossa vida financeira. E essa limpeza inicial começa pelo registro, começa realmente pelos números. Registrar apenas não vai fazer com que você tenha resultados significativos na sua vida financeira, ok? Então, mas o registro, ele é a base. Porque sem registro não tem como você fazer uma análise, e sem uma análise você não consegue fazer o planejamento financeiro. Então a gente começa realmente registrando. Se você não tem registro de nada dos seus números, de verdade, de quanto você gasta, você vai começar fazendo esse levantamento. Você vai ver que ao longo do treinamento, em nenhum momento eu estou te pedindo para que você fique todo o tempo, todos os meses anotando tudo que você gasta. Não existe isso, até porque a gente nem tem tempo e disposição mesmo para fazer isso. Você vai fazer esse movimento ao longo de um mês. Se você não tem registro, você vai começar a fazer esse movimento ao longo de um mês. Por quê? Por mais que você busque na sua memória alguns números, algumas informações, na prática, na realidade, isso é diferente. Quando você começa a registrar, você vai ver que provavelmente você gasta muito mais com aqueles itens ali que você imaginava gastar menos. Então, se você pensa, por exemplo, que gasta R$1.000 de alimentação, quando você registrar, você vai ver que você gasta talvez R$1.500, R$1.600, enfim, muito mais do que aquilo que você imaginava. Então, você vai começar registrando e você vai anotar nesse primeiro mês absolutamente tudo que você gastar, tá? Então, uma água que você beber, você vai anotar. O estacionamento, né, que você vai ao shopping, que você paga ali, você vai anotar, porque todos esses números somados vão fazer parte desse processo de organização e de planejamento financeiro. Estou aqui com o nosso material, que está disponível aí para você baixar em PDF, e você vai ver que na página 01, a primeira parte do seu exercício do dia é que você registre o valor das suas entradas. Se você tem salário fixo ou se você tem um prolabore fixo, isso fica bem fácil. Mas se você tem renda variável, se você tem vários tipos de renda, talvez já comece aí, o seu desafio já comece nessa parte. E aí você vai precisar registrar as suas entradas.
Se você não tem esse número certo, você vai fazer esse movimento ao longo de um mês. Se você é empreendedor, você sabe que dependendo do mês, as suas entradas elas vão variar bastante. Então, você não vai usar o mês que você vende mais como base para tomar suas decisões financeiras. Então, você pode fazer uma média de 3 meses, de 4 meses, para poder chegar em um número que seja equivalente mesmo à sua realidade financeira. Para que você não construa o seu orçamento, o seu planejamento em cima de um número maior do que aquele que vai acontecer ao longo de todos os meses. Então, você vai começar registrando as suas entradas. E depois a gente vai começar a fazer o registro das despesas, dos gastos. Aqui no treinamento, o método de organização e de planejamento que eu estou sugerindo para você é o 50-30-20. Não existe só esse método, mas ele é um método para quem está iniciando um movimento de organização. Então, se você nunca cuidou de verdade da sua vida financeira, a gente começa com esse método. Depois você vai entender que durante a sua evolução, porque a nossa vida financeira ela tem que ser de evolução, esse método aqui já não vai fazer mais sentido. Você vai precisar dividir esses números de forma diferente. Então, como funciona o 50-30-20, tá? 50% de tudo que você recebe das suas entradas, você vai gastar com as suas despesas essenciais. Vamos supor que você receba R$2.000 por mês, vamos usar esse número bem redondo para ficar mais fácil. Então, 50% de R$2.000 são R$1.000. Então, você vai pegar R$1.000 para gastar com as suas despesas essenciais. Quais são as despesas essenciais? São os gastos com moradia, alimentação, saúde, educação e transporte. Então, são esses 5 grupos. Aqui dentro do treinamento, você tem um módulo exclusivo da nossa planilha, que é a planilha MBX. É uma planilha inteligente. Então, com essa planilha, você vai colocar as informações ali dentro e a planilha já vai distribuir para você os seus números. Ela já vai classificar você dentro desse método 50-30-20. Se você não gosta de planilha, se você não sabe usar e não quer aprender a usar o Excel, você pode imprimir, que também tem o mesmo modelo em PDF, e você mesmo vai fazer os seus cálculos usando aí uma regra de 3. Então, de 100% da sua receita, o método diz que você use 50% com essas despesas essenciais. Nesse primeiro momento, você só vai registrar. Nesse dia, nessa aula, você só vai fazer o registro. Ao longo do treinamento, a gente vai fazer as modificações para que os seus números, os seus gastos, eles entrem dentro desse quantitativo de 50%. É provável que quando você fizer esse movimento, você perceba que você gasta muito mais que 50% das suas entradas com despesas essenciais. Provavelmente você pode gastar aí 70%, 80%, 90%. Tem pessoas que gastam até 100% com despesas essenciais. O que é que está acontecendo, né? O que é que isso diz para você? Quando você gasta um percentual significativo do seu dinheiro com despesas essenciais, significa que você está dentro do ciclo da sobrevivência. Que ciclo é esse? Como funciona o ciclo da sobrevivência? É o ciclo da corrida dos ratos. Você acorda, trabalha, paga contas, repete. Acordo, trabalho, pago contas, repito. Então, você está preso em um ciclo vicioso mesmo aí de sobrevivência. Então, você tem a sensação de que o seu dinheiro só dá para o básico. Não sobra para o lazer, não sobra para os passeios, não sobra para compras e desejos pessoais, para viagens, porque o dinheiro só dá realmente para aquilo que é básico, para aquilo que faz você ficar dentro do ciclo de sobrevivência. Como que você sai do ciclo de sobrevivência? Você tem que ter mais entradas, mais dinheiro e menos saídas, né? Então você tem aí 2 opções. Você pode aumentar as suas receitas depois que você identificar o seu percentual. Você pode identificar as suas receitas e aumentar as suas receitas. Consequentemente, quando você aumentar as receitas e fizer a divisão novamente, o percentual das despesas ele vai ser alterado dentro das receitas. Ou você vai fazer o movimento de reduzir ainda mais ou cortar realmente as suas despesas, ok? Para que quando você faça essa divisão, esse percentual também diminua. Mas a verdade é que dentro desse movimento, também você pode fazer um terceiro movimento, né? Você pode aumentar as receitas e, ao mesmo tempo, diminuir as receitas. E aí você chega realmente a um equilíbrio. A verdade é que as receitas, fazer dinheiro, ele é um movimento infinito.
Então, eu sugiro que você foque nesse movimento de aumentar as suas receitas. Não significa que você não vai trabalhar os seus gastos. Não significa que você não vai dar atenção à forma como você está gastando o seu dinheiro. Até porque é por isso que você também está no treinamento, né? Você vai cuidar melhor do seu dinheiro. Mas depois que você corta alguma coisa, depois que você reduz alguma coisa, não tem muito mais o que fazer. Então o corte, a redução, ela tem um teto máximo. Quando você atinge esse teto, não tem mais como você fazer com que a sua vida financeira cresça tanto. Então, o foco realmente é no aumento das receitas, né? Em expandir, realmente ampliar as suas entradas de dinheiro. Inclusive, aqui dentro do treinamento existe um módulo bônus exclusivo aí para isso, sobre fazer dinheiro. Tá lá no final, depois você assiste também. Então, nesse primeiro exercício, né, desse segundo dia, você vai registrar as entradas e vai registrar as despesas essenciais. Vai começar a separar. No normal, o que é que a gente faz? A gente pega as nossas contas ali do mês e geralmente no final do mês, depois que a gente já comprou no cartão de crédito, depois que a gente já, enfim, gastou, a gente vai lá e começa a registrar tudo que gastamos de forma desorganizada, tudo misturado. E aqui a ideia é que você comece a fazer isso de uma forma organizada, classificando. Isso aqui são despesas essenciais. Então, quais são as despesas essenciais? São essas. Essas aqui são despesas flexíveis. Quais são as despesas flexíveis? São essas. A planilha já traz isso para você de forma detalhada. Então, dentro das despesas essenciais, tem lá os 5 grupos. Em cada grupo tem várias contas que compõem as despesas essenciais. Então, a planilha já vai facilitar muito a sua vida. Eu espero você na terceira aula, no terceiro dia do nosso treinamento.